Boa noite, é uma alegria estar mais uma vez compartilhando esse momento tão especial com você. Nesse momento em que nós queremos refletir, que nós queremos mais uma vez meditar na Palavra de Deus, nós temos o texto reservado para essa noite que está em Números capítulo 13, verso 30 e 31. Então vamos ler esse texto e ver o que Deus vai falar aos nossos corações nesse momento. Está escrito assim lá em Números capítulo 13, versículos 30 e 31, diz assim: Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Vamos orar sobre essa palavra maravilhosa que acabamos de ler. Senhor, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra. Nesse momento nós estamos, Senhor, dispostos a ouvir o Teu ensinamento. Então eu te peço, Pai, nesse momento fala aos nossos corações. Toca em nossas vidas, que nesse momento apenas a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações e seja o Teu Santo Espírito falando conosco, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, temos um texto maravilhoso para a nossa reflexão. Nós lemos aqui o texto que está em Números capítulo 13, versículos 30 e 31, e diz que Caleb, ele diante do povo, ele fez o povo se calar e disse que eles deveriam marchar, que deveriam ir adiante, porque eles teriam condições de vencer aquela situação. Em contrapartida, nós encontramos mais outras pessoas que falaram que não tinham possibilidade alguma de conquistar aquela terra. Essa passagem, ela está falando do momento em que o povo hebreu, ele vai conquistar a terra que Deus havia prometido para eles. Eles estão quase chegando lá, eles estão próximos, eles estão acampados bem próximos da terra. E então Moisés chama um representante de cada uma das 12 tribos e encaminha aqueles representantes para que vão até as colinas, para que subam as montanhas e fiquem ali então avaliando aquela terra, que eles façam uma pesquisa, que eles avaliem o que eles vão encontrar pela frente no momento em que eles vão então conquistar aquela terra. E eles então ficam ali durante um longo tempo, um longo período, eles fazem diversas avaliações, eles fazem diversas pesquisas, eles olham o que tem ali plantado, eles olham como são as pessoas, como que são as fortificações, se as cidades elas têm muros, não têm, que tipo de situação eles vão enfrentar dali para frente. Depois de toda essa avaliação, eles voltam, depois de passar um tempo olhando, verificando, eles voltam e então acontece exatamente o que nós lemos nessa passagem. Eles se reúnem para então ouvir o que aqueles jovens, o que aqueles representantes, eles tinham para relatar a todo o povo. Então eles começam a falar e contar do que eles viram ali naquela terra. Se nós olharmos para o versículo 25 em diante desse capítulo 13, nós vamos ver todo o relatório que eles prestam. E então eles começam a contar o que viram, o que deixaram de ver, o que gostaram, o que não gostaram. Então eles contam tudo. Só que nós encontramos diante desse relatório, nós encontramos dois grupos distintos de pessoas. Duas atitudes bem diferentes daqueles dois grupos. Dois grupos e duas atitudes. Dos 12 que foram para espiar a terra, dos 12 que foram para então avaliar o que eles tinham pela frente, 10 tomaram partido de um grupo e 2 de outro. Ali se dividiram em dois grupos, 10 integrantes para um lado e 2 para o outro.
Dois integrantes de um dos grupos foram aqueles motivados e otimistas, aqueles que tinham certeza da vitória. Porém, 10 tinham a convicção, tinham a certeza, estavam completamente desmotivados, amedrontados, acreditando que não conseguiriam vencer aquela batalha, que não conseguiriam entrar na Terra Prometida, não conseguiriam tomar posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Vejam que coisa! Dos 12, 10 creram na promessa de Deus, mesmo diante daquilo que viram. Se nós continuarmos no texto, nós vamos ver que lá no versículo 32 diz que eles puseram-se, 10 deles, puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e também a eles, como se fôssemos apenas gafanhotos. Então, 10, eles voltaram completamente amedrontados e apavorados. 2 voltaram confiantes. Eles viram a mesma coisa. Os 12 viram a mesma terra, os 12 viram as mesmas pessoas, viram exatamente a mesma coisa, mas voltaram com atitudes completamente diferentes. 10 voltaram amedrontados e 2 voltaram confiantes. E vejam que não foi apenas diante daquela espionagem que eles fizeram, que viram a mesma coisa. Não foi apenas naquele tempo em que eles foram espiar a terra que eles receberiam como presente, como presente de Deus, como a terra prometida por Deus a eles, que eles viram a mesma coisa. Diante de toda a trajetória que Deus havia dado a eles, diante de toda aquele projeto que Deus havia criado e vinha trabalhando e agindo para que se concretizasse no momento em que eles iam entrar na Terra Prometida, eles viram a mesma coisa. Estavam diante das mesmas circunstâncias, das mesmas atitudes, não exatamente atitudes, mas diante das mesmas ações promovidas por Deus. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos entender que não foi apenas ali que eles viram coisas, iguais e tiveram atitudes diferentes. Se nós voltarmos lá em Êxodo, se nós voltarmos lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, nós já vamos começar a encontrar algo surpreendente. Nós vamos encontrar Deus agindo para libertar o seu povo, Deus agindo para dar algo maravilhoso para o seu povo, e o povo não compreendendo, o povo não entendendo, o povo parece que sempre esquecendo daquilo que Deus estava fazendo por eles. Vejam que nós vamos encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 7, nós vamos encontrar a partir do versículo 14, Deus agindo para livrar o seu povo através do seu servo Moisés. Deus escolheu Moisés e enviou Moisés até o Egito para ali libertar o seu povo, para libertar o povo hebreu da escravidão. E Deus começa a agir de uma forma sobrenatural. Deus começa a fazer milagres, maravilhas. Deus faz coisas inexplicáveis. E todo o povo hebreu está vislumbrando isso, está constatando essa ação sobrenatural de Deus sobre as suas vidas e sobre a vida dos egípcios.
Então é interessante como eles agem de maneira tão distinta no momento em que vão entrar na Terra Prometida. Vejam que lá no 7,14 diz que Deus, para libertar o seu povo, ele começa a mandar algumas pragas. Ele começa a mandar algumas coisas para castigar o povo egípcio e mostrar para o seu povo quanto os amava. A primeira dessas pragas é Deus, através de Moisés, ele faz com que toda a água do Egito se converta, se transforme em sangue. A água do rio, a água das torneiras, a água que estava nas bacias guardadas, toda a água que os egípcios eles usavam, ela se tornou em sangue. Porém, os hebreus que moravam ali dentro do Egito, em um vilarejo dentro do Egito, a água deles, ela não virou sangue. Enquanto os egípcios não tinham água para beber, enquanto toda a sua água estava contaminada, tinha virado sangue, os hebreus continuavam tomando água pura e cristalina. Deus mostrando o quanto amava o seu povo naquela situação, diante dessa situação, mostrando o seu cuidado, mostrando a sua proteção, mostrando que aquela praga que acometeu todo o Egito não acometeu o povo hebreu. Se nós vamos adiante, nós vamos encontrar lá no capítulo 8 que diz que Deus ele fez com que toda a terra do Egito fosse tomada por uma infinidade de rãs. As rãs entravam pelas casas, por onde se olhava, estava infestado, estava cheio de rãs para todo lado. No vilarejo dos hebreus não tinha rã. Eles não foram infestados pelas rãs que os egípcios acabaram tendo que conviver com elas. Seguindo ainda, nós vamos encontrar lá no versículo 16 do capítulo 8 também, que os egípcios todos, eles foram tomados por piolhos. Eles estavam cheios, eles estavam completamente, os seus cabelos estavam completamente tomados por piolhos. Mais uma vez, os hebreus não tinham piolho algum. Segue, depois as moscas, elas invadiram as casas dos egípcios, tomaram conta de tudo, era uma lástima, era uma situação completamente desesperadora, suas casas tomadas de moscas. Mas na casa dos hebreus não tinha mosca. Vejam que nós poderíamos seguir e falar de todas as outras pragas. Nós temos a morte dos animais também. Os animais dos egípcios começaram a morrer e os judeus não morreram. Nós vamos encontrar os egípcios sendo tomados de feridas por todo o seu corpo. Começaram a aparecer úlceras e feridas e mais feridas e úlceras pelo corpo dos egípcios. Mas os hebreus não tiveram essas úlceras pelo seu corpo. Choveu granizo, acabou com a plantação dos egípcios. Mais uma vez, a plantação dos judeus, dos hebreus, não foi danificada. Enquanto não havia mais comida no palácio, não havia mais comida na casa dos egípcios, os hebreus continuavam tendo as suas frutas, tendo a farinha para fazer o seu pão. Eles tinham tudo o que eles tinham antes, continuavam tendo em meio àquela situação de desgraça total que os egípcios estavam enfrentando. Vejam que coisa maravilhosa, Deus cuidando do seu povo, mostrando de forma sobrenatural o seu amor e o seu cuidado pelo seu povo. Nós vamos adiante, os gafanhotos também, aquilo que sobrou da chuva de granizo, os gafanhotos tomaram conta e passaram a devorar toda a plantação que havia sobrado e já não havia mais nada para comer lá na terra dos egípcios. Mas os hebreus que também habitavam no Egito ainda continuavam tendo o seu alimento. 3 dias de escuridão acometeu aquela terra. Mas a palavra diz que lá onde os hebreus moravam, a luz continuava. Não faltou luz para os hebreus. Vejam que diante de todas essas circunstâncias, Deus mostra
que quando Ele tem um plano para o seu povo, que quando Ele se propõe a cuidar do seu povo e abençoar o seu povo, tudo pode acontecer, mas aqueles que são protegidos e cuidados por Deus, Deus continua cuidando e mostrando o seu amor e o seu cuidado. Para finalizar essas pragas, Deus, então, diante do coração endurecido do faraó, que não permitia de maneira nenhuma que os hebreus eles fossem embora, que eles fossem libertos do Egito e fossem para a terra que Deus havia prometido para eles. Então Deus, ele dá aquele castigo final. Deus, ele propõe uma última praga, e essa é uma praga realmente terrível. Diante desta praga, todos os primogênitos, todos os primeiros filhos que habitavam na terra do Egito perderiam suas vidas. Em todas as casas, o anjo da morte passaria, e o primeiro filho, o filho primogênito de todas as famílias, ele morreria. Mas Deus, ele ao mesmo tempo que ele dá essa punição, ao mesmo tempo que Deus ele faz isso com todos os egípcios, ele também dá um escape para os hebreus mais uma vez, e diz que é para eles então matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas portas de suas casas, que quando o anjo da morte ele passaria pelas casas do Egito, onde os hebreus estivessem, e ali estivesse o sangue do cordeiro na porta das casas, ali a morte não entraria. Ali os filhos primogênitos permaneceriam vivos. E foi exatamente assim que aconteceu. Na casa dos hebreus, nenhum só primogênito perdeu a vida. Mas infelizmente, entre os egípcios, não foi dessa forma, não foi dessa maneira. Eles realmente morreram. Muitos primogênitos, ou seja, todos os primogênitos dos egípcios perderam as suas vidas naquele momento. Só dessa maneira foi que então o faraó permitiu que os hebreus saíssem daquela terra, deu liberdade para eles, permitiu que eles fossem embora e fossem para a terra que Deus havia prometido para eles. Então, diante de toda aquela situação de morte, de tristeza, de dor dos egípcios, os hebreus saem em liberdade e vão para a terra prometida. Mas ainda não havia acabado a manifestação do poder de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo. O povo hebreu sai do Egito, o povo vai em direção à terra prometida, e quando eles estão indo, de repente eles chegam diante do mar, e quando eles chegam diante do mar, eles precisam atravessar o mar para chegar do outro lado, para então dar continuidade e chegar até a terra que Deus havia prometido para eles. Quando eles se deparam com aquele mar, eles olham para trás, e o faraó havia se arrependido de ter deixado eles partir. Manda o seu exército e pede que o seu exército vá e mate todos os judeus, todo o povo hebreu. Mas o faraó não contava que, mais uma vez, Deus agiria em favor do seu povo e daria livramento a eles. Então, naquele momento em que os soldados eles estão prestes a chegar até onde os hebreus estão, Deus ele abre aquele mar e todo o seu povo atravessa o mar pelo piso, pelo chão completamente seco. Deus ele abre aquele mar e o povo ele atravessa caminhando pela areia, caminhando por um lugar onde antes era água, onde só havia água. Ali está um piso seco para que eles possam então atravessar, e todo o povo hebreu atravessa de um lado para o outro, sem apenas ser molhado com uma gota só de água daquele mar. Eles atravessam com os pés completamente secos para o outro lado do mar. E quando eles chegam do outro lado,
quando eles já estão do outro lado, salvos, livres do exército, o exército agora do Egito está também atravessando o mar, está em meio à travessia para chegar do outro lado, para tentar então matar o povo hebreu, o povo judeu. O que acontece? Aquele mesmo mar que foi aberto por Deus, Deus o fecha e todos os soldados do Egito, eles morrem afogados ali naquele lugar. Enquanto o povo hebreu, o seu povo, está livre, está salvo, está do outro lado, atravessou o mar com os pés secos, os soldados de Faraó perecem e morrem todos ali, afogados por aquele mesmo mar que foi aberto por Deus. Agora é fechado. E a água e as ondas acabam afogando todo aquele exército. Então eles seguem viagem. Eles vão pelo deserto e vão na direção da terra prometida. E quando estão chegando, diante de tantas outras coisas que nós poderíamos relatar aqui, que Deus cuidou do seu povo durante toda a caminhada até chegar na terra prometida, dando a eles comida, segurança. Quando eles então chegam para entrar na terra prometida, é que Moisés encaminha aqueles 12 representantes, um de cada tribo, para que olhem a terra que Deus havia prometido para eles. Que agora eles vão então entrar nessa terra. Agora eles vão habitar essa terra. E diante dessa situação, 10 voltam completamente amedrontados, sem fé, sem coragem. Enquanto 2 voltam, Caleb e Josué, voltam cheios de fé, de motivação, de coragem. Por que tanta diferença? Era o mesmo povo. Eram pessoas que haviam vivenciado as mesmas coisas, que tinham sido cuidados e protegidos por Deus, encaminhados por Deus durante toda a trajetória, durante toda a história, desde o começo do trabalhar de Deus lá no Egito, para livrá-los das mãos do faraó, até chegar naquele lugar. Todos viram a mesma coisa, desfrutaram das mesmas bênçãos de Deus. Mas agora, 10 não acreditam naquilo que Deus havia prometido, enquanto 2 acreditam que vão realmente entrar e possuir aquela terra. Os 12 viram os gigantes, os 12 viram a quantidade de habitantes que haviam naquela terra, viram a mesma coisa. 2 acreditaram na promessa de Deus e 10 não. Vejam que coisa! Vejam que coisa tão interessante. O mesmo povo, andando junto, vendo as mesmas coisas, tiveram atitudes tão distintas, tão diferentes. E aí, cabe a nós, nesse momento, refletir e pensar e nos questionar. Diante das dificuldades, diante dos problemas, eles iam enfrentar sim uma dificuldade, eles iam enfrentar agora a posse da terra, eles estavam diante de uma situação um tanto quanto complexa. Mas tudo aquilo que Deus havia prometido até aquele momento, Deus havia cumprido. Tudo o que Deus disse que faria, Deus fez. Deus moveu céus e terra. Deus fez todas aquelas pragas e eles viram que todas aquelas pragas, nenhuma só delas, acometeu o povo hebreu. A morte dos primogênitos não aconteceu com nenhuma casa dos hebreus. Eles atravessaram o mar com os pés secos, enquanto todo o exército de Faraó morreu ali naquele mesmo lugar. Eles viram isso. Eles presenciaram o amor de Deus manifesto através da sua proteção, da sua ação sobrenatural de cuidado sobre eles, de livramento, de libertação. E agora, diante dessa nova dificuldade, 10 não acreditam
na promessa de Deus enquanto dois acreditam na promessa de Deus. Então voltamos ao questionamento. Qual vai ser a nossa atitude diante das dificuldades que batem à nossa porta? Diante da dificuldade que estamos enfrentando agora, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude? Em qual desses dois grupos nós vamos estar? Daqueles 10 que tiveram medo, que tiveram dúvida, que não tiveram coragem, que se amedrontaram? Ou nós vamos estar no grupo dos dois, de Josué e Calebe, que mesmo diante da dificuldade, acreditaram em Deus, confiaram em Deus, exercitaram a sua fé na convicção de que o amor de Deus por nós move céus e terra. Deus cuida de nós, Deus nos protege. Deus realmente abençoa os seus filhos. Em qual desses dois grupos nós vamos estar diante da dificuldade que nós estamos enfrentando agora? Fé e coragem ou medo e desconfiança? Eu quero estar no grupo de Calebe e Josué, com fé e coragem, para mais uma vez vencer a dificuldade que está batendo à nossa porta. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos trazer motivação e renovo através dessa mensagem. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, toca em nossos corações, toca em nossas vidas e nos enche, Senhor, de motivação, de coragem, de fé, para vencer as batalhas, para vencer as lutas. Não permita, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a fazer parte do grupo daqueles que ficaram amedrontados, desencorajados, Senhor, que não acreditaram na ação poderosa e sobrenatural do Senhor, que não confiaram na manifestação do Teu amor em nosso favor, Senhor. Sim, Pai, nos ajude. Ajude a cada um de nós a confiar em Ti, a acreditar que mais uma vez, em meio a essa pandemia que estamos enfrentando, o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor colocará a sua mão sobre as nossas vidas e mais uma vez o Senhor nos dará a vitória. No nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a minha vida, possa abençoar a sua família, que Ele possa manifestar o seu poder e o seu amor sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém.